Acho que a primeira pergunta, né, Potter, é sobre a sua posição pessoal em relação a esse projeto que começa a ser debatido no Congresso, né, de reduzir o tempo de inelegibilidade para políticos que foram condenados. A gente estava debatendo agora há pouco, o senhor deve ter ouvido, com o deputado Bibo Nunes, que é o autor desse projeto, questionando para ele se isso beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, que poderia, caso esse projeto for aprovado, talvez concorrer na próxima eleição de 2026. O senhor se coloca de que maneira perante essa proposta, deputado? Eu sou totalmente contrário, né? Eu acho que ela é um péssimo sinal. Eu acho que ela sinaliza uma sensação de impunidade, né? Já houve uma mudança na legislação para que ficasse bastante caracterizado que o enquadramento na lei da ficha limpa depende da comprovação da existência do dolo, ou seja, a intenção do agente público em cometer o crime. Havia uma polêmica, uma discussão, há um tempo atrás, de que por uma falha administrativa, por uma questão que às vezes não houve a intenção de provocar o prejuízo ou cometer o crime, alguém pudesse estar, né, sendo demasiadamente prejudicado por conta da lei da ficha limpa. Isso já mudou. Então hoje, os políticos que são enquadrados e que passam a ficar inelegíveis são aquelas situações em que obrigatoriamente se comprova que houve a intenção de cometer o crime. Então eu não vejo, né, nenhum sentido, não vejo nenhuma razão de você propor uma mudança na legislação reduzido para 2 anos. Quer dizer, vamos pegar hipoteticamente um prefeito que cometeu um crime de improbidade, que cometeu um crime, ele teria uma pena que sequer impediria ele de concorrer na próxima eleição, né? Então é algo assim absolutamente fora de propósito, né? E o senhor não acha que esse julgamento deveria ser feito pelo eleitor? Para além da condenação, né? Alguém pode ser condenado por improbidade, enfim, e aí pode ter recurso, pode, enfim, a última instância. O senhor não acha que é o eleitor que deveria ter esse poder de dizer, não, realmente eu quero, eu acho que essa condenação foi injusta? Bom, mas se tu abrir esse precedente, né, quer dizer, você abre mão de um conjunto de regras mínimas que ao longo do tempo foram sendo criadas exatamente para que a sociedade, de alguma forma, seja protegida de pessoas que cometem os mais variados tipos de crime. Porque ela não... Mas aí o eleitor não teria capacidade na sua vida? Mas não é só o crime de improbidade. Quer dizer, então... Mas é também. Não precisaria existir o poder judiciário. Quer dizer, então... nós vamos... Não, a gente não está dizendo que não teria que ter condenação, né, deputado? Teria que ter condenação, claro, mas eu digo a inelegibilidade, tornar alguém inelegível, me parece, estou fazendo uma leitura bastante honesta com o senhor pra gente chegar a um consenso. Aliás, consenso não precisa chegar. Pessoas que cometem crimes, determinados crimes, entre as penas que elas precisam pagar, uma delas é ficar inelegível. Isso, inclusive, do meu ponto de vista, é pedagógico. Mas quando a Dilma sofreu o impeachment, houve um acordo, inclusive o partido do senhor estava lá, para que ela não ficasse inelegível. O senhor acha que naquele caso ela não... Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, nós estamos falando aqui sobre uma legislação específica que está sendo debatida a possibilidade de flexibilizá-la para que haja uma redução de pena. Segundo lugar, vocês conhecem a nossa posição. Nós não reconhecemos que a Dilma tenha cometido nenhum crime. Não, mas aí... É que daí... Desculpa. Aí fica pesos. complicado. Aí ou o senhor confia no Poder Judiciário ou não confia. Quando é contra o senhor acha que o Judiciário erra. Quando é a favor, o Judiciário acerta. Ou foi a instância do Poder Judiciário que considerou que a o Congresso, naquele caso, é o Poder Judiciário, né, deputado? Porque tanto que é presidido pelo ministro Lewandowski. Gente, daí o Congresso se torna, né? O Judiciário aprovou o rito, né? Nesse debate, vamos entrar, certo? Não, mas a gente quer... Uma assembleia presidida pelo Eduardo Cunha. Eu lhe entendo. Que afastou a Dilma num parecer sobre o tema das famosas pedaladas fiscais, cujo relator era o Nardes,
que logo em seguida foi alterado pelo Tribunal de Contas, e o juiz do julgamento, que foi Eduardo Cunha, do afastamento, logo em seguida acabou preso. Quer dizer, é um processo totalmente atípico, que hoje já está absolutamente consolidado, e as pessoas sabem que se tem alguém nesse país que nunca foi corrupto, é a Dilma. Mas aí o pessoal de agora diz assim, mas é que o juiz é o Alexandre de Moraes. Eles, para usar, eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, né? Mas a senhora está dizendo, mas o juiz foi o Eduardo Cunha. E aí a turma que reclama agora diz assim, mas é que o Bolsonaro não foi nem julgado ainda. Sim, ainda tem tempo, eu sei disso, né? Mas no TSE, porque a condenação, até para explicar para o ouvinte, né? Vamos usar uma metáfora. Os crimes não, mas as coisas esportivas são julgadas no STJD. Esse caso a gente está falando não do judiciário, mas da justiça eleitoral. O Bolsonaro até pode ainda, acho que está no STF, né? Pode recorrer ainda, mas o que o pessoal que defende esta mudança diz, mas é porque o juiz é um juiz que é o Alexandre de Moraes, que sempre... Mas alguém está defendendo essa mudança só para o Bolsonaro? Não, para todos. Então, nós estamos discutindo aqui há uma proposta de flexibilizar a legislação para que as pessoas que cometem crime e são atingidas pela lei da ficha limpa, em vez de ficarem 8 anos inelegíveis, ficarem 2. Essa é a proposta que está em discussão. Isso aí. Isso aí. Eu considero essa proposta uma vergonha. Tá, deputado, o senhor abriu um caminho bom de conversa aqui, que é o seguinte, o novo presidente da Câmara é o Hugo Mota. Isso. Né? E a gente acabou de escutar a voz dele aqui, dizendo que apoia essa decisão. E quem que apoiou ele, Kelly? O governo do senhor. Eu sei que as coisas são de concordar e discordar, isso faz parte da política. Sim. Mas o senhor enxerga na Câmara dos Deputados, onde o senhor trabalha, a possibilidade dessa mudança? Não enxergo. Não enxergo porque eu entendo que, independente de compromissos que eventualmente esses parlamentares tenham, uma proposta como essa é tão escandalosa que vai haver uma revolta por parte da sociedade no sentido de aprovar uma legislação que pudesse flexibilizar e criar um favorecimento para políticos que cometem crimes, que do ponto de vista político seria insustentável. Deputado, a gente sabe o que leva as pessoas às ruas no Brasil. Eu duvido que tenha uma revolta, deputado. Eu acho que o senhor duvida junto comigo, lá no seu íntimo, que milhões de brasileiros não vão pra rua reclamar mesmo na internet, né, que é barulhenta, a gente tá aprendendo a lidar com ela nessa década, né? E a gente sabe que às vezes era só o barulho e amanhã o barulho muda com uma nova... O senhor realmente acha que a população brasileira vai ter um barulho suficiente para esse assunto eu acho não que é andar? Tão vergonhoso encomendar um projeto de lei, e infelizmente é um projeto de lei encomendado com um objetivo específico, né? Que a reação da sociedade, da opinião pública, não vai permitir que uma vergonha como essa possa tramitar. Mas, pois é, deputado, metade da população, ou algo próximo disso, gostaria de ver Bolsonaro candidato a presidente novamente. Então, mas vamos insistir de novo. Acho interessante o que o senhor está dizendo, mas é difícil. No país que vai beneficiar sei lá eu quantos mil pessoas que cometeram todo tipo de crime. E cá para nós, gente, sinceramente, quer dizer, quem tem um mínimo de conhecimento do que está acontecendo no Brasil, sabe que esse é o menor problema do Bolsonaro, gente. Esse é o menor problema. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal vai julgar o Bolsonaro esse ano, né? Quer dizer, é um dos julgamentos. Quer dizer, tem um conjunto de outros inquéritos em andamento. O Supremo Tribunal Federal vai julgar o Bolsonaro. Deputado, a Câmara... Rapidinho, só para ficar nesse mesmo assunto, assim, a gente ouviu antes o deputado Bibo Nunes, e a Kelly e o PG ouviram muitas pessoas de Brasília, e eles veem, ao contrário do senhor, um movimento, um ambiente que isso pode passar, porque no final das contas... Qualquer político pode ser beneficiado disso, de qualquer grupo político. Tanto que a gente tem deputados, né, não só do PL, mas a gente tem republicanos, a gente tem Podemos, a lista que está aqui na minha mão tem MDB, tem eu concordo, né? Completamente com o senhor. A gente tem certeza, e isso foi falado agora há pouco, mesmo que ele dissesse que não, mas foi falado pelo deputado Bibo Nunes, que sim, é para o Bolsonaro concorrer. E aí eu chego, o PT tem medo de concorrer com o Bolsonaro? Digamos que passe. Eu estou fazendo uma pergunta já que não é exatamente o nosso assunto, mas ele está todo linkado. O PT tem medo de concorrer com o Bolsonaro em 26? Gente,
não existe no Brasil hoje nenhuma pesquisa, nenhum levantamento que pudesse, mesmo considerando uma hipótese que, do meu ponto de vista, ela está fora de cogitação, do Bolsonaro ser candidato, que o Bolsonaro, né, tivesse viabilidade eleitoral numa candidatura contra o Lula. Mas não é isso que pode presidir esse debate, né, gente? Sim, eu fiz uma pergunta além, Não, e veja bem, que eu vou repetir o que eu disse. O grande problema do Bolsonaro não é a condenação do TSE. Né? Nós vamos ter... Veja bem, vai ter um julgamento esse ano no STF do Bolsonaro e toda essa gente envolvida na questão da tentativa do golpe, na tentativa de assassinato do presidente Lula, do Alckmin, do Alexandre de Moraes. Tem duas hipóteses. Ou o Supremo vai entender que ele é inocente, né? E ele vai ser absolvido. E todos esses crimes que foram investigados, todo esse inquérito da Polícia Federal, deve sair até o final do mês agora a denúncia do MPF. Então o STF só tem dois caminhos, ou absolve ou condena, correto? Sim. Se ele for absolvido, então todo o trabalho da Polícia Federal, todo o trabalho do Ministério Público, toda a investigação, não vai chegar à conclusão, olha, nada disso aqui aconteceu, o Bolsonaro é inocente, essa turma toda é inocente. Essa é uma hipótese. Sim, a outra sim. hipótese é ele ser condenado. Vamos voltar para... Se ele for condenado, ele vai ficar inelegível também pela condenação criminal. Mais do que isso, ele vai ser preso, né? E no Brasil não tem previsão de que alguém condenado criminalmente na cadeia possa concorrer a presidente da República. Então, sim, mas é que isso é futuro, né, deputado? Esse exercício de futuro, a gente tá... Eu entendi o raciocínio do senhor e está correto do ponto de vista da gente olhar um outro processo que tem, até aqui nos parece, né, elementos muito sérios, graves, a gente já tratou aqui, inclusive com o senhor aqui, né, enquanto ministro do governo, mas vou voltar para nossa conversa, que é o projeto que é com base na condenação que tem hoje, né, que é da... um projeto como esse seja aprovado, eu não acredito. O senhor acha que não será aprovado? Não acredito. E vou trabalhar para que não seja aprovado. Tá, eu vou voltar na questão do Potter do Hugo Mota, né? Deixa eu colocar de novo só um comecinho da fala. Ele não falou em 2 anos, ele falou o seguinte, que ele acha que o tempo é demasiado. Isso. Mas o deputado, o senhor... deputado, eu lhe conheço e o senhor conhece a Câmara, né? Eu conheço a Câmara. Vou fazer uma pergunta antes pro deputado Pimenta, que é o seguinte, me parece que o grande problema, né, e aí está no centro dessa polarização, dessa divisão que tem do país e que leva a esses projetos que têm interesses muitas vezes individuais também, é um problema de entender, uma parte da população entende que tem setores da política que vêm sendo beneficiados pelo judiciário. E eu queria que o senhor comentasse isso de maneira honesta, só quero concluir meu raciocínio, que isso começa lá na Lava Jato, ali em que o juiz Sérgio Moro condena o ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula vai preso. Depois se entendeu, e eu quero deixar claro que não discordo disso, Sérgio Moro mesmo transformou aquela vara de Curitiba ali numa espécie de piquenique jurídico ali, ele conversou com a acusação de maneira que não deveria conversar. Deltan Dallagnol, os procuradores. Mas é inegável que havia ali um envolvimento do ex-presidente Lula com aquelas construtoras, com aquelas empreiteiras que soou para a população em geral e para mim também promíscuo, né? Houve um envolvimento ali de Lula com aquelas construtoras que não era legal, não era republicano e poderia ser encarado inclusive como corrupção passiva, poderia, mas todas as condenações foram anuladas, porque Sérgio Moro conduziu muito mal aquele processo lá, e aí as pessoas acham que houve uma situação de impunidade com o Lula. O que acaba provocando tudo isso que a gente está vendo depois, né? Então vamos ajudar o Bolsonaro, então vamos ajudar o Lula, então vamos ajudar... O senhor concorda com isso, prefeito? Que houve uma falha grave ali, por parte do juiz Sérgio Moro, claro que sim, mas de impunidade mesmo a esses políticos de esquerda que estavam envolvidos com essas empreiteiras, com essas construtoras e acabaram não sendo punidos da maneira como deveriam ser punidos, vamos usar o Sérgio Cabral como exemplo, né? Exato. Tá lá tomando drink na piscina e rindo da nossa cara. E isso acaba gerando na população uma sensação de que, olha, é cada um por si, né? Vamos jogar com as armas que a gente tem. É a impressão que eu tenho. O que o senhor acha? Bom, vamos por partes, né? Em primeiro lugar, a Constituição Federal, o que diz a Constituição Federal? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, transitado e julgado. Inclusive, né? O Bolsonaro. Então, em primeiro lugar, é isso. Inclusive o Bolsonaro, com certeza. Por isso que a gente defende o amplo direito de defesa, o devido processo legal, né? O Bolsonaro tem que ter todas as possibilidades, né, de ter um julgamento justo,
que não seja maculado por nenhum tipo de condução ilegal que possa colocar suspeição sobre a isenção da justiça. Então, acho que isso é o ponto de partida, né? Eu volto, então, aqui no argumento que a Kelly utilizou. Então, veja bem, o presidente Lula sofreu uma condenação, essa condenação foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal, que concluiu que houve uma condução por parte do juiz Sérgio Moro que era ilegal, né? Uma maracutaia lá que envolvia o Ministério Público Federal e tudo mais. Sim, que era um julgamento contaminado. Ok? Mas o Lula passou. Então, veja bem, ele não foi condenado. Agora, se a maioria da população tivesse entendido que mesmo assim a conduta do Lula, mesmo não tendo sido condenado, pudesse ter sido uma conduta que a maioria da população condenasse, incorreta, eu não teria elegido ele presidente. Mas metade da população Daí nós vamos voltar no julgamento do eleitor, que é daí o eleitor então, é soberano. Ele não foi condenado pela justiça, mesmo com toda essa campanha que existiu. Não, ele foi, deputado, ele foi condenado, mas se anulou o processo ele foi porque... condenado e anulação, foi anulado o processo. Sim, mas Claro, então não tem condenação, exatamente, eu vou corrigir, é uma questão semântica. Ele foi condenado, mas ele não tem condenação, isso está correto. O senhor é jornalista, o senhor sabe que nós estamos acabando o tempo. A população teve direito de analisar, olha, gente, eu vou me posicionar. Mas foi a primeira pergunta que eu fiz pro senhor, o eleitor é soberano, o senhor não acha que o eleitor se sobrepõe, então? Não, ele ganhou a eleição, por quê? Porque o Lula conquistou o direito de ser candidato no momento em que o Supremo Federal anula a condenação. Mas do ponto de vista político, do ponto de vista social, as pessoas poderiam ter um posicionamento. Deputado Paulo Pimenta. Então, gente, o que está em debate aqui, vamos lá, o que está em debate apresse, por favor, que nós temos já estourou. Nós vamos ter que encerrar, deputado, desculpa. O senhor conhece bem como é que funciona o comercial. Não tem problema nenhum. Obrigado. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte, eu sou contra qualquer tentativa de maracutaia, qualquer engenharia, qualquer gambiarra. Acho uma vergonha apresentarem um projeto que vai atender uma situação aí que foi uma vitória da sociedade de criar critérios mais rígidos para ser candidato, para beneficiar o Bolsonaro. Sou totalmente contrário, vou trabalhar contra e espero que esse projeto não seja aprovado. Esse é o deputado federal Paulo Pimenta, do PT aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigada, deputado. Bom trabalho. Obrigado.